Kiev com sérios problemas de mobilização. Aparentemente, o regime de Kiev está disposto a sacrificar as vidas de todos os cidadãos ucranianos para continuar a luta contra a Rússia. Numa declaração recente, o comandante do exército ucraniano afirmou que toda a população do país deve estar preparada para ir para a guerra, deixando claro que nenhum cidadão escapará às políticas de mobilização militar. Numa publicação nas redes sociais, o comandante das forças terrestres de Kiev, Alexander Pavlyuko, afirmou que todos os ucranianos em condições lutaram no campo de batalha em algum momento, considerando a necessidade constante das forças armadas do país de impor as suas perdas na linha de frente. Ele apelou a todos os ucranianos para deixarem de lado as suas emoções e se alistarem o mais rapidamente possível nas forças de defesa para proteger o Estado. Mais do que isso, diz que combater a Rússia é um dever constitucional de todos os cidadãos ucranianos. Pavlyuko também comentou as críticas feitas pelos ucranianos comuns aos centros de recrutamento. Segundo ele, a hostilidade do povo para com os oficiais de recrutamento é intolerável, uma vez que os trabalhadores dos centros são veteranos e, portanto, os cidadãos não têm o direito de os fazer sentir culpados e desejados ou inseguros. Não importa quanta ajuda recebamos, quantas armas tenhamos, faltam-nos pessoas. Todos os que forem examinados como elegíveis para o serviço, sem exceções, irão para o centro de formação por um mês, disse ele. Como é bem sabido, a Ucrânia baixou recentemente a idade de recrutamento militar de 27 para 25 anos, embora haja relatos de até adolescentes que lutaram no campo de batalha. Essa medida foi considerada pelos especialistas como um esforço desesperado para substituir as pesadas perdas sofridas pelo regime durante os intensos combates na linha de frente. A situação do país é cada vez mais crítica por falta de gente qualificada para lutar. As constantes mortes na frente e a migração em massa tornaram o país incapaz de manter um esforço de guerra prolongado, o que tem preocupado as autoridades do regime. Curiosamente, ele admitiu no seu post que a ajuda militar recebida do Ocidente não é suficiente para vencer a guerra. Ele afirma que a quantidade de armas não importa muito, pois não há gente suficiente para lutar. Esta avaliação está correta, pois obviamente as armas são inúteis se não houver pessoal para utilizá-las, bem como para ocupar o terreno conquistado do campo de batalha. No entanto, as medidas tirânicas de recrutamento forçado não são a solução para o problema ucraniano. Não basta recrutar o maior número possível de cidadãos e enviá-los para a linha de frente em poucos dias. É necessário qualificá-los no manejo das armas ocidentais e treiná-los adequadamente para lidar com a realidade brutal do conflito. A formação básica oferecida por Kiev aos seus novos recrutas já se revelou inútil e incapaz de preparar verdadeiros combatentes. A maioria dos soldados recém-alistados morre durante os primeiros dias na linha de frente, tornando-os alvos fáceis para mísseis e drones russos. Na prática, Kiev está apenas a criar moedores de carne e transformar os seus próprios cidadãos em meras buchas de canhão. Na verdade, a posição de Pavlyuko sobre o tema reflete a mentalidade hegemônica na Ucrânia e no Ocidente. Há uma forte pressão para que o recrutamento continue, mesmo que forçado. A guerra por procuração contra a Rússia não pode terminar tão cedo, uma vez que o Ocidente não conseguiu atingir o seu objetivo de causar danos e desgastar a Federação Russa. Assim, mesmo sem qualquer expectativa de vitória, Kiev só pode continuar a recrutar e enviar tudo o que tem para a linha de frente. Contudo, é necessário lembrar que o próprio Pavlyuko foi vítima de recentes políticas de purga de Vladimir Zelensky. Atualmente trabalha como comandante de forças terrestres, mas anteriormente atuou como primeiro vice-ministro da Defesa, tendo sido demitido em fevereiro. As razões de sua destituição do cargo ainda não são claras, mas o caso está certamente relacionado com as medidas preventivas tomadas por Zelensky para enfraquecer outras autoridades ucranianas e evitar manobras contra o seu governo. Pavlyuko tem certamente medo de sofrer ainda mais represálias, razão pela qual está a aumentar suas atividades públicas, mas o que lhe aconteceu é mais uma prova do que o regime de Kiev está enfraquecido e polarizado entre as diferentes facções. Recentemente, espalharam-se relatos sobre cidadãos ucranianos que fogem para países fronteiriços, como a Romênia. Por mais que os aliados de Kiev incentivem esses cidadãos a regressar ao seu país para lutar, as leis internacionais impedem o repatriamento forçado, o que torna a mobilização ucraniana ainda mais complicada. Sem pessoas para enviar para frente, o regime já recruta até mulheres, idosos e pessoas com graves problemas de saúde. Esta é uma situação absolutamente insustentável a longo prazo, sendo o colapso do regime uma questão de tempo. China sanciona 2 empresas dos Estados Unidos e aponta comércio de armas com Taiwan. A China anunciou nesta quinta-feira raras sanções contra 2 empresas de defesa dos Estados Unidos devido ao que chamou de apoio à venda de armas a Taiwan.
A Ilha Democrática Autônoma, que Pequim reivindica como seu próprio território a ser recuperado pela força, se necessário. O anúncio congela os ativos da General Atomics Aeronautic Systems e da General Dynamics Land Systems mantidos na China, também proíbe a entrada da administração das empresas no país. Os registros mostram que a General Dynamics opera meia dúzia de operações da Gulfstream e de serviço de aviação a jato da China, que continua fortemente dependente da tecnologia aeroespacial estrangeira, mesmo enquanto tenta construir sua própria presença no campo. A empresa também ajuda a fabricar o tanque Abrams, que está sendo comprado por Taiwan para substituir blindagens desatualizadas destinadas a impedir ou resistir a uma invasão da China. A General Atomics produz os drones Predator e Reaper usados pelos militares dos Estados Unidos. As autoridades chinesas não entraram em detalhes sobre o alegado envolvimento da empresa no fornecimento de armas a Taiwan. Há muito que Pequim ameaça tais sanções, mas raramente as emite, à medida que a sua economia cambaleia devido à Covid-19, ao elevado desemprego e ao declínio acentuado do investimento estrangeiro. As contínuas vendas de armas dos Estados Unidos à região chinesa e Taiwan violam gravemente o princípio de uma só China e as disposições dos três comunicados conjuntos. China e Estados Unidos interferem nos assuntos internos da China e minam a soberania e a integridade territorial da China, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China no comunicado declaração. Insiste que o continente, a ilha para onde as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek fugiram no meio da Guerra Civil em 1949, continua a fazer parte de uma única nação chinesa. As sanções foram impostas ao abrigo da Lei da República Popular da China, recentemente promulgada por Pequim, sobre o combate às sanções estrangeiras destinadas a retaliar contra as restrições financeiras de viagem dos Estados Unidos a funcionários chineses acusados de abuso dos direitos humanos na China continental e em Hong Kong. As entidades de propriedade integral da General Dynamics estão registradas em Hong Kong, a cidade semi-autônoma do sul da China, sobre a qual Pequim tem aumentado constantemente seu controle político e econômico a ponto de não enfrentar nenhuma oposição vocal e ter visto seus críticos silenciados, presos ou forçados para o exílio. As duas empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A China ameaçou tomar medidas contra empresas e governos estrangeiros que ajudem a defesa de Taiwan e a presença militar dos Estados Unidos na região, levando a boicotes comerciais e impasses diplomáticos. A China proibiu as empresas americanas Lockheed Martin e Raytheon do mercado chinês em retaliação pelo uso de um dos seus aviões e um míssil para abater um suposto balão espião que sobrevoou o território continental dos Estados Unidos no ano passado. Balões semelhantes têm sido frequentemente descobertos flutuando sobre Taiwan e no Oceano Pacífico. Apesar da falta de laços diplomáticos formais, uma concessão que Washington fez a Pequim quando estabeleceram relações em 1979, os Estados Unidos continuam a ser a mais importante fonte de apoio diplomático e fornecedor de equipamento militar de Taiwan, desde aviões de combate a sistemas de defesa aérea. Taiwan também tem investido pesadamente na sua própria indústria de defesa, produzindo mísseis submarinos sofisticados. A China tinha 14 aviões de guerra e 6 navios de guerra operando em torno de Taiwan na quarta e quinta-feiras, com 6 das aeronaves cruzando a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. Uma tática para testar as defesas de Taiwan, desgastar suas capacidades e intimidar a população. Até agora isso teve pouco efeito, mas a grande maioria dos 23 milhões de habitantes da ilha opôs-se à unificação política com a China. Aliados AUKUS abrem caminho para que o Japão se junte ao Pacto de Compartilhamento de Tecnologia. Os Estados Unidos estão a convidar o Japão a ser um potencial parceiro do Pacto Trilateral AUKUS, que visa aproveitar a partir de tecnologia ultra-secreta e o desenvolvimento conjunto de capacidades de defesa avançadas. A Casa Branca, na quarta-feira, durante a visita do Estado do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida à Casa Branca, apresentou a entrada do Japão no segundo pilar do pacto na declaração conjunta, enquanto o primeiro pilar permitiria que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ajudassem a Austrália a desenvolver a sua própria frota de submarinos com propulsão nuclear. O segundo visa impulsionar a cooperação em tecnologias de defesa emergentes. Durante um discurso conjunto ao Congresso na quinta-feira, Kishida destacou a cooperação dos Estados Unidos e Japão em algumas das principais tecnologias que o acordo procura melhorar. Ontem mesmo, o presidente Joe Biden e eu demonstramos nosso compromisso em liderar o mundo no desenvolvimento da próxima geração de tecnologias emergentes como a inteligência artificial, quântica, semicondutores, biotecnologia e energia limpa, disse ele aos legisladores dos Estados Unidos. Biden e Kishida anunciaram uma série de novos acordos de cooperação e defesa entre os seus países em uma declaração conjunta na quarta-feira.
E embora a declaração abra uma porta para o Japão aderir ao pilar 2 do AUKUS, Kishida não se comprometeu formalmente a aderir. Para o Japão, para ter uma cooperação direta com o AUKUS, nada foi decidido neste momento, disse Kishida em conferência de imprensa com base na Casa Branca. O ministro australiano da Indústria de Defesa, Patrick Conroy, o vice-almirante britânico Martin Connell, o segundo Sea Lord da Marinha Real do Reino Unido, falaram favoravelmente sobre a possibilidade do Japão aderir ao acordo durante a Conferência de Defesa do Espaço Aéreo Marítimo em Washington na segunda-feira. O vice-almirante Robert Gauscher, que comanda as forças submarinas dos Estados Unidos no Atlântico, disse durante a conferência: já partilhamos uma tonelada de tecnologia com o Japão e eles são um grande parceiro no Pacífico, apontando para as capacidades não tripuladas de Tóquio. O AUKUS ainda está numa fase inicial e os 3 países participantes procuram consenso sobre a revisão dos seus regimes de controle das exportações, que os críticos dizem inibir a partir de informação e tecnologia crucial para aprofundamento de colaboração entre as suas perspectivas em indústria e defesa. A administração Biden precisa acertar os fundamentos do AUKUS antes de expandir o pacto para outros parceiros, disse o senador James Risch, o principal republicano no Comitê de Relações Exteriores, em comunicado na quarta-feira, observando que o Departamento de Estado ainda precisa apresentar um certificado para dar à Austrália e à Grã-Bretanha amplas isenções às leis de controle de exportação dos Estados Unidos. Sem esta certificação, a cooperação em tecnologias avançadas no âmbito do AUKUS, os mesmos tipos de capacidades militares necessárias para combater a China permanecerá bloqueada por regulamentos e burocracia, acrescentou. Em vez de receber o crédito por coisas que ainda não fez, a administração Biden deveria certificar os nossos 2 aliados mais próximos a fornecer capacidades de defesa tangíveis. Agora, adicionar mais parceiros atrasa as capacidades e não consegue dissuadir a China. O projeto de lei de política de defesa fiscal para 2024, que o Congresso aprovou em dezembro, daria à Austrália e à Grã-Bretanha uma exclusão do Regulamento de Tráfico Internacional de Armas de Washington, ou ITAR. O Canadá é atualmente o único país que desfruta de uma isenção geral do ITAR. Mas para receber isso, o Departamento de Estado deve certificar que Canberra e Londres aprovaram leis próprias de controle de exportação comparáveis para que a tecnologia dos Estados Unidos não caia nas mãos de adversários como a China. O Parlamento da Austrália está a considerar a legislação para melhorar suas leis de controle de exportações, mas algumas empresas de defesa australianas temem que regulamentações mais rigorosas inibam a sua capacidade de fazer negócios com países não AUKUS como o Japão. Por sua vez, Kishida não mencionou diretamente o AUKUS no seu discurso ao Congresso, que se centrou em grande parte em exortar os legisladores a continuarem a apoiar a Ucrânia e a desempenhar um papel de liderança no Indo-Pacífico. Ao nos reunirmos aqui hoje, detectam uma corrente de dúvida entre alguns americanos sobre qual deveria ser o seu papel no mundo, disse Kishida. Como costumo dizer, a Ucrânia de hoje pode ser o leste asiático de amanhã. França gastará 540 milhões na produção de propulsores de artilharia. A fabricante francesa de explosivos Eurenco gastará 500 milhões de euros para reiniciar a produção de pólvora explosiva e aumentar a produção de propelentes de artilharia, disse o presidente francês Emmanuel Macron durante uma visita às instalações da empresa em Bergerac na quinta-feira. Os investimentos da estatal Eurenco nos próximos 2 anos duplicarão a produção de propulsores, disse Macron durante a sua visita, programada para o início da construção de novas capacidades de produção. A empresa também retomará a produção de pólvora explosiva usada para fazer cargas de propelente, depois que a França encerrou a produção de pólvora em 2007 e passou a importar. O local da produção de pólvora fechada tornou-se um terreno baldio. O investimento em Bergerac é para mim a imagem desta reconquista industrial e da soberania militar que queremos para nós e para a Europa, disse Macron. O local iniciou a produção de pólvora de artilharia durante a Primeira Guerra Mundial. A meta é que a unidade de Bergerac produza 1.200 toneladas métricas de pólvora explosiva por ano, o equivalente a 500 mil cargas propulsoras modulares, disse o Ministério das Forças Armadas em fevereiro. A França concluiu que, se quiser acelerar a produção de projetos de artilharia e garantir o fornecimento, precisa controlar todo o processo, incluindo a pólvora, disse o presidente. Atualmente, a produção francesa de conchas depende de pólvora fabricada na Suécia.
A Eurenco aumentará a força de trabalho em Bergerac para 450 nos próximos 18 a 24 meses, depois de já ter aumentado o número de funcionários para 250 dos 200 anteriores, segundo Macron. A empresa recebeu cerca de 76 milhões de euros em subsídios como parte da lei de apoio à produção de munições da Comissão Europeia para aumentar a capacidade de produção em França, na Suécia. A Eurenco afirma que aumentará 10 vezes a produção de pólvora, duplicará a capacidade de produção de cargas modulares até 2026 e duplicará a produção de carregamento de munições explosivas até 2025. A França precisa de aumentar a produção de propulsores tanto para ajudar a Ucrânia como para a sua própria defesa, disse Macron. Ele disse que os obuseiros César de 155 mm fornecidos à Ucrânia pela França e pela Dinamarca dependem do propulsor para serem eficazes. Macron acrescentou que o mundo mudou com a agressão da Rússia contra a Ucrânia e disse que isso não terminará mesmo e que a guerra termina amanhã. Tem havido um rearmamento massivo na Rússia nos últimos tempos e porque podemos ver os gastos militares e as encomendas aumentar em toda a Europa e a geopolítica mudar em todo o mundo, disse Macron. Partimos para uma mudança geopolítica e geoestratégica de longo prazo, na qual a indústria de defesa desempenhará um papel crescente. Grã-Bretanha consolida posição na Ucrânia para manutenção e produção de armas. As peças de artilharia ligeiras doadas à Ucrânia pelo Ministério da Defesa britânico serão reparadas e mantidas localmente ao abrigo de um acordo acordado entre os dois governos. O novo acordo de manutenção para canhões L-119 fabricados pela BAE Systems substitui o plano de manutenção para os canhões de 105 mm que atualmente envolve enviá-los para fora do país para reparos. As autoridades anunciaram um acordo para usar uma fábrica ucraniana durante uma missão comercial britânica em Kiev, em 9 de abril, que viu os dois lados assinarem um novo pacto de defesa destinado a encorajar a cooperação em questões industriais de defesa. Os britânicos, juntamente com outros fabricantes de armas europeus, estão ansiosos por reforçar os laços com a Ucrânia, à medida que a guerra com a Rússia abre possíveis oportunidades para a produção local. 29 empresas britânicas juntaram-se à missão comercial, a segunda do gênero nos últimos meses. A BAE Systems está cooperando com a empresa britânica AMS Integrated Solutions no fornecimento de capacidade de reparo e manutenção do país para o L-119. As duas empresas assinaram um acordo de parceria em dezembro passado para fornecer serviços de manutenção, reparação e revisão de armas fornecidos pela BAE Systems a partir de instalações existentes na Ucrânia. Além da artilharia leve rebocada, a empresa forneceu outros tipos de armas para a Ucrânia, incluindo obuseiros AS-90 de 155 mm e tanques de batalha principais Challenge 2. Kiev também assinou uma declaração de intenções com a Suécia para explorar um possível apoio de produção da família CV-90 de veículos blindados fabricados pelo braço sueco da BAE Systems e doados à Ucrânia para Estocolmo. A Major-General Anna Lee Rayleigh, diretor de operações de defesa, equipamento e de suporte, braço de compras e apoio do Ministério da Defesa, disse que a instalação operada pela AMS poderia se tornar um centro para apoio de vários outros sistemas de armas. A instalação de reparos garantida é escalonável para fornecer capacidade semelhante aos sistemas do Reino Unido ou de outros países, disse ela. O acordo de apoio de armas leves poderia ser um trampolim para a Ucrânia construir o L-119 no país. Durante uma visita do CEO da BAE Systems, Charles Woodburn, a Kiev em agosto passado, a empresa disse que estava abrindo um escritório local, explorar potenciais parceiros e como isso poderia eventualmente facilitar a produção local de arma leve. Era uma das questões em estudo, disse a BAE Systems na época. Alexander Kashin, ministro de Indústrias e Estratégias da Ucrânia, disse num comunicado divulgado durante a missão comercial britânica que o Reino Unido estava a fazer progresso na construção de capacidade de produção local. Foram as empresas de defesa britânicas as primeiras a abrir seus escritórios aqui após o início da Grande Guerra.
A nossa parceria está a desenvolver-se hoje e estamos um passo mais perto de os fabricantes britânicos serem os primeiros a começar a produzir as suas armas na Ucrânia, disse Kamyshin. Militares sul-coreanos abrem caminho para veículos robóticos em suas fileiras. À medida que os seus militares procuram explorar novas tecnologias para compensar a diminuição da força recrutada, a Coreia do Sul lançou um concurso para adquirir veículos terrestres não tripulados para o exército e o corpo de fuzileiros navais do país. Uma licitação publicada pela Administração do Programa de Aquisição de Defesa no início deste mês lista um orçamento de 49,63 bilhões de yuan para variantes polivalentes dos robôs terrestres. Os veículos serão adquiridos no mercado interno, informa o edital, por meio de licitação. Após a assinatura do contrato, a produção em quantidade não especificada prosseguirá até dezembro de 2026. A oferta marca o primeiro grande programa de aquisição para as tropas terrestres de Seul para adquirir robôs operacionais, disse Kim Jae-yop, pesquisador do Instituto Sung-kil de Estratégia Global em Seul. Os veículos estão previstos para realizar missões de reconhecimento, transportes e armas leves ao lado de formações terrestres tripuladas. Segundo Kim, há dois principais candidatos à licitação, a Hyundai Rotem e a Hanwha Aerospace. Ambas as empresas são importantes empreiteiros de defesa coreanos, especialmente para sistemas terrestres, e têm prosseguido com seus próprios programas de desenvolvimento de robôs, disse ele. A Hyundai Rotem confirmou que participará da licitação, embora não tenha especificado qual plataforma oferecerá. Quanto às suas credenciais, o porta-voz observou que a empresa foi o único licitante selecionado para um projeto de aquisição de demonstração rápida após o propô inicialmente ao exército coreano em novembro de 2020. Esse projeto de 3,6 milhões, um precursor do esforço de aquisição atual, envolveu UGVs 6x6 movidos a bateria HR Sherpa. O UGV da Hyundai Rotem é o único veículo que está em operação real há mais de 2 anos em vários terrenos na Coreia, disse o porta-voz da empresa. A Hanwha Aerospace também atua na área de robôs. E a empresa pode apontar sua experiência no exterior. Por exemplo, os militares dos Estados Unidos escolheram o Arion Smash 6x6 UGV da Hanwha para participar de um programa de testes corporativos estrangeiros que ocorreu no Havaí em dezembro passado. Foi o primeiro UGV coreano já avaliado para potencial adoção pelos Estados Unidos. O Iron Smash, cujo nome significa transporte de pequenos equipamentos multiusos, pesa 1,8 toneladas e suas baterias permitem uma autonomia rodoviária de 100 km. O exército da Coreia do Sul testou em 2021 e foi demonstrado às forças dos Estados Unidos na Coreia no ano seguinte. Em notícias separadas, a administração do Programa da Aquisição de Defesa aprovou um projeto piloto de 2 anos, começando no terceiro trimestre deste ano, para um sistema de defesa aérea baseado em UGV para o Corpo de Fuzileiros Navais. Um protótipo deverá ficar pronto no segundo semestre de 2026. Armado com uma arma de 40 mm, o veículo foi projetado para detectar, rastrear e destruir automaticamente drones intrusos. A nova plataforma pretende substituir os sistemas antiaéreos tripulados existentes, simplificando assim o número de pessoal. O vizinho Japão também está adotando o GVS. De acordo com o comunicado da empresa de Rheinmetall, divulgado em 8 de abril, a empresa alemã fornecerá 3 veículos Mission Master SP. O Japão está programado para receber esses UGVS equipados com carga úteis de carga, vigilância e estações remotas de armas em janeiro de 2025. O parlamento da Ucrânia aprova lei controversa para aumentar recrutas. O parlamento da Ucrânia aprovou na quinta-feira uma lei controversa que regerá a forma como o país recruta novos soldados para reabastecer as forças esgotadas que lutam cada vez mais para afastar as tropas russas. 2 anos depois da invasão em grande escala da Rússia ter capturado quase 1/4 do país, os riscos não poderiam ser maiores para Kiev. Depois de uma série de vitórias no primeiro ano da guerra, a sorte mudou para os militares ucranianos, que estão entrincheirados. Desarmados em menor número, as tropas são assoladas pela escassez de soldados e munições, bem como por dúvidas sobre o fornecimento de ajuda ocidental.
Os legisladores arrastaram-se durante meses sobre a nova lei, a esperar-se que ela seja impopular. Espera-se que ela seja impopular. Isso acontece cerca de uma semana depois que a Ucrânia reduziu a idade de elegibilidade para homens de 27 para 25 anos. A lei entrará em vigor um mês depois que o presidente Zelensky assinar, embora não esteja claro quando isso acontecerá. Demorou meses para assinar a lei que reduz a idade de recrutamento. Foi aprovada na quinta-feira no contexto de escalada da campanha russa que devastou a infraestrutura energética da Ucrânia nas últimas semanas. As autoridades disseram que os ataques noturnos russos com mísseis e drones atingiram novamente infraestruturas e instalações de energia em várias regiões e destruíram completamente a central térmica de Tripliu-Skar, a maior instalação de geração de energia da região de Kiev. Com a Rússia a tomar cada vez mais a iniciativa, a lei surgiu em resposta a um pedido de militares ucranianos que pretendem mobilizar mais de 500 mil soldados, disse Zelensky em dezembro. Desde então, o atual chefe do exército, Oleksandr Syrskyi Zelensky, revisou esse número para baixo porque os soldados podem ser rotacionados pela retaguarda. Mas as autoridades não disseram quantos são necessários. A lei, que foi diluída em relação à sua forma original, tornará mais fácil a identificação de todos os homens elegíveis para o recrutamento do país, onde mesmo na guerra muitos evitarão o recrutamento evitando o contato com as autoridades. Mas não está claro se a Ucrânia, com a sua contínua escassez de munições, tem a capacidade de armar um grande número de recrutas sem uma nova injeção de ajuda ocidental. No início deste mês, Volodymyr Vezenko, analista do Centro de Estudos Políticos Aplicados, PENTA, disse que a lei é crucial para a capacidade da Ucrânia de continuar a lutar contra a Rússia, embora seja dolorosa para a sociedade ucraniana. Uma grande parte da população não quer que os seus entes queridos vão para a frente, mas ao mesmo tempo quer que a Ucrânia vença, disse ele. A votação de quinta-feira ocorreu depois de uma comissão parlamentar de defesa remover uma disposição fundamental do projeto de lei que iria distribuir as tropas que serviram 36 meses de combate, uma promessa fundamental da liderança ucraniana. O legislador Oleksiy Roncharenko disse uma postagem no Telegram que ficou chocado com a medida para remover a disposição. O comitê instruiu o Ministério da Defesa a elaborar um projeto de lei separado sobre a desmobilização dentro de vários meses, segundo reportagem citando o porta-voz do Ministério, Dmitry Lazuntkin. Soldados exaustos na linha de frente desde a invasão russa em fevereiro de 2022 não têm como sair para descansar. Mesmo tendo em conta a escalada e a intensidade da guerra contra a Rússia, será difícil implementar um sistema de descanso. A Ucrânia já sofre com a falta de recrutas treinados e capazes de lutar e a desmobilização de soldados nas linhas de frente privaria agora as forças ucranianas dos seus combatentes mais capazes. Em ataques noturnos com mísseis e drones, pelo menos 10 ataques danificaram a infraestrutura energética em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, diz que mais de 200 mil pessoas na região estavam sem energia e que a Rússia está tentando destruir a infraestrutura de Kharkiv e deixar a cidade na escuridão. Os líderes da Ucrânia apelaram a mais sistemas de defesa aérea, uma ajuda que tem demorado a chegar. 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas no ataque na cidade de Mykolaiv na quinta-feira, disse o governador regional Vitaly Kim. Na região de Odessa, 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em ataque com mísseis russos na noite de quarta-feira, disse o governador Oleg Kiper. As instalações energéticas também foram atingidas na região de Zaporizhia e Lviv. Em primeiro lugar, o porta-aviões francês será destacado sob o comando da OTAN. O porta-aviões francês Charles de Gaulle e seu grupo de ataque serão destacados sob o comando da OTAN pela primeira vez, enquanto a nau capitaneada da Marinha Francesa retoma as operações após a manutenção provisória que o manteve fora de ação durante a maior parte do ano passado. O Charles de Gaulle, com sua escolta, que inclui uma fragata de defesa aérea francesa, uma fragata multimissão e submarino de ataque nuclear, iniciará uma implantação no Mediterrâneo em 22 de abril, segundo o contra-almirante Jacques Mallard, comandante do porta-aviões da França de ataque. Grupo completarão a escolta navio dos Estados Unidos, Espanha, Grécia, Itália e Portugal. Embora as aeronaves e navios individuais franceses tenham operado anteriormente sob a direção da OTAN, o grupo de ataque de porta-aviões permaneceu até agora sob o comando nacional, de acordo com Mallard.
Navegar sob o comando da aliança durante parte da viagem prevista tem como objetivo mostrar que somos um aliado que está fazendo o que todos os outros estão fazendo. Mas também entender como funciona a cadeia de comando, disse Mallard em uma coletiva de imprensa em 11 de abril. É a primeira vez, mas é uma continuação lógica do que vem acontecendo até agora. O objetivo é reforçar a postura defensiva e dissuasora da aliança, bem como apoiar operações que favoreçam a estabilidade regional com foco no Mediterrâneo Central e Oriental. Segundo a apresentação de Mallard, toda a implantação pode durar cerca de 6 semanas, segundo o Ministério das Forças Armadas. O almirante disse que a cooperação com os aliados tem sido fundamental nos últimos 10 anos, já que o grupo de ataque de porta-aviões francês integrou cerca de 30 navios diferentes de 12 nações durante as operações, sendo os procedimentos e exercícios da OTAN fundamentais para a criação da interoperabilidade. O Charles de Gaulle transportará cerca de 18 jatos Rafale durante a próxima missão, cerca de 2/3 do seu contingente máximo, bem como 2 aeronaves de alerta aéreo E-2C Warkei e 2 helicópteros Dolphin. Cada uma das fragatas de escola francesa transportará um helicóptero para missões de guerra de superfície ou submarina. Durante a missão batizada de Aquila, todos os navios e aeronaves se reportarão às forças navais de ataque e apoio da OTAN, um comando localizado em Oeiras, Portugal, perto de Lisboa, por um período de cerca de 2 semanas, disse Mallard. O almirante recusou-se a identificar os navios que irão escoltar o Charles de Gaulle, além do navio de abastecimento de jatos Chevalier. Ele disse que a marinha francesa começou a esconder a identidade dos seus navios de guerra, o que cria uma certa confusão para os adversários. Estamos começando a adquirir o hábito de não revelar os nomes, e é por isso que os números e nomes dos cascos desaparecem nos nossos navios, disse Mallard. É bastante eficaz e gerou dúvidas em diversas ocasiões quando nossas embarcações se depararam com outras embarcações que não sabiam exatamente como chamá-las. Tentamos manter um nível de ambiguidade. O grupo de ataque poderá cooperar com o grupo marítimo permanente da OTAN, que opera no Mediterrâneo e está sob o comando francês desde 5 de abril, bem como participar da missão de defesa da OTAN sobre a Polônia na missão defensiva da Romênia, segundo o contra-almirante. O grupo de porta-aviões também participará do exercício Mare Aperto em Itália, como parte das duas forças que se confrontam no que Mallard chamou de cenário simétrico. O almirante, que se recusou a fornecer detalhes sobre o cronograma de implantação, quanto mais detalhes damos a vocês, mais revelamos parte de nossas intenções. Mallard diz que o envio do grupo de ataque de porta-aviões para o Mar Vermelho não está na agenda, mas está entre as opções que estão sendo estudadas. Ele se recusou a confirmar relatos de que o Charles de Gaulle poderia seguir para o Indo-Pacífico após a sua missão no Mediterrâneo. Ele disse que as missões do grupo de ataque são preparadas em um nível muito alto, com o objetivo de serem úteis à política francesa e à estabilidade regional. O Indo-Pacífico é um dos muitos teatros onde o grupo de ataque de porta-aviões poderia ter um impacto, disse Mallard. Portanto, estamos analisando muitas coisas, em particular implantações distantes, mas por enquanto nada tangível, nem qualquer anúncio a fazer. O Charles de Gaulle tem uma tripulação de cerca de 1.200 pessoas, incluindo cerca de 80 funcionários, além do grupo aéreo embarcado. O porta-aviões partiu em janeiro do seu porto de origem de Toulon para trilhas marítimas, depois de ter sido retirado da ação para manutenção em maio do ano passado para trabalhos nas catapultas e a vapor do porta-aviões, na planta de purificação de água e nas instalações médicas, entre outras coisas. O porta-aviões de propulsão nuclear substitui o Clemenceau de propulsão convencional em 2001, e a França espera continuar a operar o navio até 2038, quando o Charles de Gaulle será substituído por um futuro porta-aviões de propulsão nuclear conhecido por agora pela sigla francesa PANG. A França planeja começar a trabalhar no futuro porta-aviões no final do próximo ano ou início de 2026. Com o ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, a estimar no ano passado o custo do navio da próxima geração em 10 mil milhões de euros. Os testes no mais estão previstos para 2036 e 2037. A França conclui inicialmente 5 mil milhões de euros para a construção de porta-aviões na sua lei orçamental militar para 2024 e 2030.
Força Espacial escolhe fornecedores de satélite para missão de entrega rápida. A Força Espacial selecionou a True Anomaly e a Rocket Lab para desenvolver espaçonave para sua próxima missão espacial taticamente responsiva chamada Victus Race. A True Anomaly, uma empresa de espaçonaves e software com sede no Colorado, recebeu 30 milhões para fornecer um dos seus veículos espaciais Jackal para a missão, lançamento previsto para 2025. De acordo com os termos do acordo conhecido como Premium Emergent Small Business Innovation Research, a empresa igualará um investimento governamental, fornecendo outros 30 milhões de dólares para pagar a atividade de redução de risco. O objetivo da Victus Race é aplicar produtos comerciais de última geração para fornecer soluções altamente capazes para futuras operações TAC-RS, diz True Anomaly, em um comunicado à imprensa de 11 de abril. A demonstração de vários veículos permitirá o desenvolvimento de táticas, técnicas e procedimentos TAC-RS e preparará a Força Espacial e o Comando Espacial dos Estados Unidos para implantar as opções de respostas disponíveis necessárias para impedir a agressão do adversário em órbita. O contrato da Rocket Lab, que veio através da Unidade de Inovação de Defesa, vale 32 milhões. Victus Race é a terceira missão espacial responsiva do serviço. A sua última demonstração, Victorinox, ocorreu em setembro passado, quando o foguetão Alpha da Firefly Aerospace lançou um satélite Millennium Space System apenas 27 horas após ter recebido as ordens iniciais de lançamento. Como parte desse esforço, a Millennium, uma subsidiária da Boeing, entregou a sua nave espacial numa questão de meses. Um processo que pode levar anos nos prazos de aquisição tradicionais. Uma vez em órbita, o satélite ficou operacional em 37 horas e completou sua fase de ativação em 58 horas. Victus Race está focado na resposta a ameaças e requer satélites que possam manobrar contra perigos em tempo real. A missão seguirá cronogramas de entrega e operações semelhantes às do Victorinox, mas seu objetivo é levar a Força Espacial à capacidade espacial de resposta operacional até 2026. O serviço não divulgou um cronograma detalhado para a Victus Race, mas True Anomaly diz que os fornecedores de satélite têm como meta a entrega no outono de 2025. Assim que entregar os satélites, eles ficarão em espera até que a Força Espacial faça o seu pedido de lançamento. A espaçonave True Anomaly decolará da base da Força Espacial do Cape Canaveral, na Flórida, ou da base da Força Espacial em Vandenberg, na Califórnia. O veículo da Rocket Lab decolará de Maia, na Nova Zelândia, onde a empresa tem uma plataforma de lançamento na ilha Wallops, na Virgínia. A empresa lançará seu satélite em seu foguete Electron. O CEO da True Anomaly, Evan Rogers, disse ao C41ESRnet que o acordo da empresa com a Força Espacial, por meio da qual ela financia a redução de risco do serviço de compra. O produto resultante é semelhante a um prêmio de aumento de financiamento estratégico. O Departamento de Defesa usa para ajudar empresas iniciais a preencher a lacuna entre desenvolvimento e produção. Estamos financiando a redução de riscos. Eles estão basicamente comprando a capacidade, disse ele em entrevista em 9 de abril no Simpósio Espacial em Colorado Springs, Colorado. É exatamente como deveria funcionar. E então estamos olhando além desta demonstração para a Victus Race, para eventualmente uma capacidade de produção que a Força Espacial precisará em um sentido duradouro. A espaçonave Jackal da empresa, projetado para manobrar e aproximar-se de outros objetos no espaço, voou pela primeira vez no início de março, mas a missão foi interrompida quando a empresa não conseguiu mais manter contato com o satélite. Rogers disse que sua equipe ainda está validando o que acredita ser a causa do problema. Paralelamente, a empresa está trabalhando agressivamente para implementar correções antes dos próximos 2 voos, que deverão ocorrer nos próximos 12 meses. Esses lançamentos ajudarão na redução de riscos para a Victus Race, que voará uma variante do Jackal, que apresenta um novo sistema de propulsão projetado para fornecer mais impulso para as manobras dinâmicas. Algumas mudanças fundamentais, é nisso que faremos a redução de riscos nos próximos voos, disse ele. À medida que ficamos mais confortáveis com a aviônica e outras capacidades do Jackal, nos concentramos em riscos emergentes como a propulsão.
Sem mudanças, a futura frota da Marinha dos Estados Unidos parece ambiciosa demais para a indústria. Para aqueles de nós que mantêm previsões detalhadas do mercado de defesa global, poucos momentos são tão emocionantes quanto o lançamento anual do novo orçamento de programa de defesa do anos futuros e do plano de construção naval de 30 anos. O plano de longo prazo estabelece o caminho que deve ser seguido pela indústria para desenvolver a capacidade exigida pela Marinha dos Estados Unidos. Para que o plano de longo prazo seja executado, o primeiro passo é executar o plano do FIDP até o ano fiscal de 2029, de acordo com o pedido de orçamento do presidente, o que fornece muitas informações sobre as expectativas para os prazos e estados de construção de navios. Estes detalhes, navio a navio, fornecem informações sobre o desempenho recente, a mudança de expectativas e o difícil caminho a seguir para o plano de longo prazo. O plano descreve um aumento ambicioso do número de navios da Força de Batalha Ativa para cumprir a meta de eventuais 381 navios, mais 134 navios não tripulados. Mostra o aumento das entregas de forma eficaz em todas as categorias de navios até o final da década de 2030. No plano de base, fornece uma alternativa com menos aquisições, mais ambos começam com o pressuposto de que as expectativas para os exercícios fiscais 2025 e 2029 serão cumpridas. Os líderes da Marinha executaram recentemente uma avaliação de 45 dias do desempenho da construção naval, que destacou vários atrasos em programas caros. A nossa análise de alguns destes programas importantes, incluindo o resultado de revisão de 45 dias, mostra que o aumento constante do período de construção, aliado a uma perspectiva do aumento de procura por parte dos construtores navais, não contribuirá para a melhoria. O submarino da classe Columbia é o programa de construção naval de maior prioridade e construído de acordo com o plano é necessário para que a Marinha permaneça no limite de 10 submarinos com mísseis balísticos. A construção do Columbia tem sido historicamente priorizada em detrimento da classe Virginia, para que o Columbia possa usar mais atenção e recursos do construtor naval compartilhado, de preferência para proteger o Columbia de atrasos. De acordo com a recente revisão da construção naval, o primeiro barco SSBN 826 está agora com 12 a 14 meses de atraso. Embora o segundo barco ainda não esteja oficialmente atrasado, é difícil imaginar que o período de construção caia do que agora é quase 100 meses para o primeiro barco até a década de 70 para o SSBN 827 e todas as unidades subsequentes, dado que o segundo barco está programado para começar a construção apenas no AF-24. É muito cedo para ver até que ponto os problemas do SSBN 826 impactarão o SSBN 827 além. Seria de esperar atrasos para o SSBN 827 e seguintes, especialmente considerando que os dois barcos que estão sendo construídos no ano fiscal de 2024 estão planejados para crescer para 6 até o ano fiscal de 2028. O programa da Turma da Virgínia sofreu grandes atrasos nos últimos anos à medida que a produção aumentou, mas pelo que vale a pena, a Marinha começou a incorporar expectativas mais realistas nos seus planos. Desde 2019, os meses necessários para construir cada navio aumentaram de 68 meses por barco para 85 meses para os 4 barcos entregues mais recentemente, e está previsto que seja de 95 meses em média para todos os barcos atualmente em construção. Este aumento nos meses de construção esteve em linha com o aumento na produção, uma vez que o número de navios em construção aumentou de 12 em 2019 para 15 em 2024. Espera-se que suba para 18 até o final da década. De acordo com o FIYDP, espera-se que os barcos planeados permaneçam cerca de 95 meses em média, o que parece razoável dada a história recente. Com o programa de maior prioridade Columbia agora oficialmente enfrentando atrasos que podem se tornar mais graves e com a construção da Virgínia aumentando para 18 barcos por vez, manter o mesmo nível de eficiência será uma vitória por si só. A aquisição de destroyer da classe Erlang Burke está planejada para continuar até o ano fiscal de 2032, quando a aquisição do destroyer de próxima geração, DDG-X, deverá começar. Entre os barcos entregues recentemente, os que já iniciaram a construção, a média de construção real ou planeada é de cerca de 70 meses por barco e tem apresentado uma tendência ascendente. A nuance é que o desempenho é uma grande parte exclusivo dos estaleiros. Os DDG-51 são divididos entre
by Iron Works e a H2 da General Dynamics. Os navios em construção concluídos pela H2 durante uma média de 62 meses por barco, enquanto os da General Dynamics duram em média mais de 75 meses por barco. Essa disparidade no desempenho também se reflete na previsão da Marinha, onde se espera que o H2 impulsione a melhoria do programa com períodos de construção eventualmente caindo abaixo dos 50 meses, enquanto os barcos da General Dynamics nunca deverão ultrapassar os 70 meses. Que os problemas na Bat Iron Works sejam devidos ao citado programa DDG-1000, ainda em fase de conclusão, ou a outras causas. O planejamento naval claramente não espera muita mudança em termos da construção do DDG-51, além de alocar menos barcos para construir daqui para frente. Entretanto, espera-se que o H2 melhore o tempo de construção numa percentagem de 2 dígitos, ao mesmo tempo que assume a maior parte do trabalho, passando de 6 navios em construção em 2024 para pelo menos 9 até o final da década. CVI em 79 e CVI em 80 estão atrasados em mais de 2 anos em comparação com os planos de entrega originais, enquanto o CVI em 81 ainda está dentro do cronograma. Isto é em grande parte atribuído ao fato de o porta-aviões CVI em 81 ter sido adquirido num contrato de 2 transportadores, o que permitiu que os esforços de aquisição fossem distribuídos por um período muito mais longo desde a assinatura do contrato. Isso dá ao porta-aviões CVI em 81 período de construção planejado mais longo e significa que menos trabalho foi concluído. Embora a construção esteja tecnicamente andando há alguns meses, ainda não se sabe se o porta-aviões CVI em 81 realmente será construído dentro do prazo, visto que o lançamento da quilha ainda está a alguns anos de distância. Fragatas. Ainda é cedo para as fragatas de mísseis guiadas da classe Constellation, mas o programa já está enfrentando atraso nas entregas. Saindo da recente revisão da construção naval, foi relatado que o navio líder FFG-62 deverá ser entregue com 36 meses de atraso. Isso coloca o tempo total de construção do barco em mais de 7 anos, quase o dobro da estimativa original de 4 anos. Os problemas foram atribuídos à construtora naval Maritime Marine, que agora gerencia 3 programas, incluindo o programa Litoral Combat Ship e o SALD Multimissão Superfície Combatente. A Marinha afirmou que está tomando medidas para melhorar o processo, dado que o segundo navio só estava programado para iniciar o processo de construção em dezembro de 2003. É muito cedo para identificar até que ponto estes problemas continuarão, não apenas para o navio líder, mas se espalharão para os próximos navios que iniciam a construção. De acordo com os planos mais recentes, espera-se que o construtor naval passe de potencialmente 3 navios em construção em 2024 para mais de 10 da classe em construção até 2028, ao mesmo tempo que reduz o período de construção aos níveis planeados. Supondo que algum nível de atraso continue, mesmo apenas para os primeiros cascos, o perfil das pequenas entregas de combatentes de superfície e o tamanho da frota delineados no plano de 30 anos tem o potencial de mudar. Os problemas que assolam a construção naval dos Estados Unidos foram atribuídos a múltiplos fatores, desde a redução da base industrial da década de 1990 até os impactos da C-19 na cadeia de abastecimento nos últimos anos. Quaisquer que sejam as questões que possam ser discutidas relativamente ao desempenho recente nesses programas específicos, o desempenho da construção não tem apresentado uma tendência na direção certa e grande parte do plano para os próximos anos parece ambicioso dada a situação atual. Para que a indústria execute os planos das Forças Armadas, portanto, siga o caminho que proporciona à Marinha a capacidade que necessita, terão de ser feitas grandes melhorias. A comunidade da construção naval tem muito trabalho pela frente.
como os experimentos da Marinha dos Estados Unidos poderiam levar os drones além da espionagem para a batalha. A Marinha dos Estados Unidos precisa mover seus sistemas não tripulados além das funções de vigilância em direção a missões mais importantes, de acordo com o contra-almirante Kevin Smith, líder do programa da Força para drones e pequenos combatentes. Este esforço incluirá a finalização de uma visão sobre o papel que o navio médio de superfície não tripulado desempenhará, com alcance e capacidade de carga útil para fazer muito mais do que os pequenos drones que atualmente conduzem missões de vigilância no Oriente Médio e na América Latina, disse ele durante um painel de discussão na conferência anual CIA Space da linha da Marinha. O serviço continua no caminho de incorporar tecnologias não tripuladas nas operações rotineiras da frota. Após um ano de operação em uma frota híbrida, tripulada e não tripulada, a quarta frota dos Estados Unidos está usando embarcações de superfície não tripuladas para mapear padrões de comportamento e rota comuns de tráfego no Mar do Caribe e no Golfo do México, disse o secretário da Marinha Carlos Del Toro em um discurso de abertura do evento. O contra-almirante James Ackey, comandante da quarta frota, disse durante um painel de discussão que essas operações são benéficas. Estamos colocando embarcações não tripuladas nas mãos dos operadores e assim vemos quais são os desafios estando no mar há 6 meses. Há 6, 8 ou 9 meses com alguma das embarcações de superfície não tripuladas. E isso realmente nos desafiou a reconsiderar onde e como eles empregam essas embarcações, explicou. Smith disse durante o mesmo painel que aprendeu usando sistemas não tripulados básicos ou produto mínimo viável, como ele disse, é importante, mas a dada altura, acrescentou, precisamos de ir além da vigilância e começar a utilizar estes drones marítimos para operações mais centradas na guerra. Para tanto, disse ele, a Marinha realizará uma análise de alternativas este ano para determinar quais cargas úteis podem equipar a embarcação média de superfície não tripulada. Ele acrescentou que isso iria além da vigilância e, em vez disso, incorporaria as capacidades de coleta de informações na cadeia de destruição, detectar, identificar, rastrear e envolver-se. Também falando em conferência, o almirante-chefe de operações navais, Lisa Franchetti, diz que os sistemas não tripulados não são apenas ferramentas para marinheiros, mas também jogadores em campo. Questionado pelo Defesa Mil sobre a mudança para além dos experimentos e para operações de rotina com esta frota híbrida, Franchetti disse que não quer esmagar o ímpeto de experimentação ainda, já que os marinheiros estão colaborando com a indústria para encontrar novos usos para sistemas não tripulados. A coisa mais importante, explicou ela, é unir as lições de experimentação em um conceito de operações que possa ser amplamente aplicado em toda a nossa marinha. Estou realmente focado em chegar a este ponto, mas agora eu realmente gosto que as frotas tenham esse espírito criativo liberado e sejam capazes de divulgar todas as suas ideias, para que possam pensar em como poderíamos elevar isso a um conceito de operações para os quais podemos treinar, para os quais podemos recurso, e que podemos continuar a usar. Estou confiante que o futuro da nossa marinha será uma mistura de plataformas convencionalmente tripuladas com plataformas não tripuladas e autônomas, todas unidas. Então esses são todos os blocos de construção que precisamos adotar agora para podermos chegar lá, ela adicionou. Embora a quarta frota e a quinta frota estejam focadas na conscientização do domínio marítimo em apoio a missões de combate ao tráfico, enquanto a sétima frota se concentra no uso dos sistemas não tripulados em apoio a missões de negação e controle do mar. O CNO disse que teria que haver algum tipo de conceito comum de operações em todo o serviço. Mas você sempre precisa ter conceitos personalizados abaixo, porque cada teatro é diferente. O ambiente geoestratégico é diferente, os adversários são diferentes, os parceiros são diferentes, e então tudo precisará ser adaptado para isso, disse Franchetti. Mas acho que ter um entendimento comum sobre quem, o que e por que empregavam veículos não tripulados, acho que isso será muito importante para o futuro da nossa marinha. Ismael, do projeto Overmesh, diz que o EW é um aplicativo matador para tecnologia não tripulada. Tecnologias não tripuladas têm sido usadas há anos para explorar áreas perigosas, transportar suprimentos tão necessários e entregar cargas destrutivas, mas para um comandante da Marinha dos Estados Unidos há outra aplicação mais promissora.
Para sistemas não tripulados, acho que as áreas de missão relacionadas à guerra eletrônica e cibernética são um aplicativo matador, por assim dizer, disse o contra-almirante Douglas Smale em vez de abrir na conferência de defesa. Mas há espaço aqui. Esse é o imperativo do crescimento. Smale é o líder do Comando de Sistemas de Guerra de Informação Naval, o que ele chama de Esquadrão GEC da Força. Ele também é o chefe do projeto Overmesh, que busca conectar digitalmente marinheiros, fuzileiros navais e suas embarcações em grandes distâncias. Pouco foi divulgado sobre o projeto desde o seu início em 2020, com as autoridades atribuindo o sigilo ao monitoramento russo e chinês. Equipar veículos ou embarcações não tripuladas com bloqueadores, spoofers e outros equipamentos capazes de causar estragos eletrônicos é absolutamente crítico, de acordo com Smale. A guerra eletrônica representa uma batalha sobre o espectro eletromagnético, no qual os militares confiaram durante décadas para se comunicar, identificar o inimigo, um amigo do inimigo e guiar as armas até os seus alvos. Esses veículos, menores veículos comerciais, têm a capacidade de produzir efeitos, diz ele. E se o arquitetarmos corretamente, garantimos que novamente podemos trazer esses comportamentos autônomos habilitados pela inteligência artificial para esses veículos. Há inúmeras missões que podemos cumprir. A Marinha está investindo em sistemas não tripulados na água, bem como acima e abaixo dela, para aumentar o poder de fogo existente no futuro próximo. Uma estratégia do serviço conhecido como plano de navegação incluía, a certa altura, o esboço de uma frota composta por cerca de 373 navios tripulados e 150 navios não tripulados. O Defesa News relatou anteriormente que a Marinha estava realizando suas equipes tripuladas e não tripuladas em 3 fases: experimentação do ano fiscal de 2024 a 2028, implantação do ano fiscal de 2029 até 2033 e operações completas nos anos seguintes. Uma das coisas chaves é estabelecer e expandir sua arquitetura operacional naval em toda a Marinha, para incluir sistemas não tripulados. Parte do nosso papel é entender essa conectividade a esses sistemas não tripulados. Disse Smale. Nossa North Star é uma frota híbrida. O ex-chefe de operações navais, almirante Michel Guidey, disse no ano passado que embarcações não tripuladas com capacidade de confundir a eletrônica do adversário, espionar atividades distantes e coordenar o fluxo de combate desempenhariam um papel cada vez mais importante na missão da força. O trabalho para concretizar tal conceito, disse ele na época, está em andamento. Pense em embarcações médias não tripuladas que tenham capacidade de comando e controle, que tenham capacidade EW, que possuam talvez até ter capacidade cibernética, disse Guidon. Esse tipo de trabalho está acontecendo agora. A indústria de defesa também está entendendo a dica. A Northrop Grumman planeja participar de 2 eventos este ano para demonstrar autonomia e kits EW, que está desenvolvendo para embarcações de superfície não tripuladas no âmbito da iniciativa do projeto Sion. O projeto se apoia em tecnologia e outros domínios como drones aéreos, robótica terrestre e boias inteligentes, para produzir rapidamente equipamentos que podem transportar plataformas em verdadeiros sistemas de combate e vigilância para nossos clientes, disse o gerente de desenvolvimento de negócio da Northrop em fevereiro.